Internacional tem um empate fora de casa contra o Juventude no Alfredo Jaconi na estreia de Ramon Dias, que viu hoje que o trabalho não vai ser muito fácil não, né? Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Pata contra o Juventude com Antony, Alan Benítez, Vitão, Gabriel Mercado, Vitor Gabriel, Bruno Henrique, Luiz Otávio, Oscar Romero, Alan Patrick, Rafael Borré e Johan Carboneiro. Essa foi a escalação do Inter para esse jogo, tá? Sobre essa escalação, a gente tem ali, de certa forma, 3 volantes. Parece um 4-3-3, mas seria um 4-3-1-2, né? 3 volantes, né? O Oscar Romero e Bruno Henrique nos lados, o Luiz Otávio mais no meio, o Alan Patrick mais próximo aos atacantes, e os 2 atacantes Carboneiro e Borré. Interessante que o Carboneiro ele é um ponta, né? Que joga junto com o Borré, que é quem, na verdade, tem a questão do camisa 9. Na verdade, em muitos momentos parecia um 4-3-3 com o Carboneiro pelo lado e cruzando bastante, e o Borré dentro da área. E às vezes a gente tinha alguns laterais aparecendo como pontas. Acho que pode ser interessante ver o Bernabé nesse estilo. Foi um bom primeiro tempo do Inter, tá? Eu acho que o primeiro tempo do Internacional já começou apresentando algumas coisas boas. Acho que uma marcação muito boa, time compacto, time bem postado, marcando em cima, até o erro ali do Juventude, em cima para roubar as bolas, marcando muito bem, criando oportunidades com poucos minutos. Né? A gente já teve no começo do jogo o cruzamento que o Borré acabou não pegando, que foi até aquela hora que o Bruno Henrique e o Borré se esbarraram. Mas a verdade é que o Bruno Henrique Migui acabou atrapalhando o Borré, né? Porque o Bruno Henrique chega, o Borré baixinho na frente, acabou caindo. Mas era o Inter que vinha tentando, era o Inter que vinha criando, era o Inter que vinha tendo as suas jogadas com a posse de bola, produzindo o jogo. Aos 24 minutos consegue o gol com o Alan Patrick. Foi um primeiro tempo já com algumas novidades do Inter, já com uma postura diferente, compacto, né, ligado, querendo, tentando alguma coisa. O segundo tempo já surgiram os problemas, o segundo tempo já surgiram as dificuldades. Né? Então pode dizer que foi um primeiro tempo interessante, com algumas mudanças, um segundo tempo já ruim, um segundo tempo já com alguns problemas, inclusive defensivos, e com uma melhora do Juventude, com uma mexida boa do Thiago Garpini no Juventude, que fez o Juventude voltar para o jogo, conseguiu empate e quase a vitória. Tá? Acaba sendo um resultado bom para o Inter, que poderia ter perdido o jogo. Alguns detalhes interessantes, tá? Sobre comportamentos. Aquilo que a gente viu, né, e que também foi muito registrado nas jornadas pelos repórteres. Ramon Dias fica na beira do campo, tudo. O Emiliano Dias tá junto com ele, sim. Pra dar uma dura é mais o Emiliano Dias, né? O Emiliano Dias grita, dá uma dura, dá uma falada. Então quando as coisas saem ali do prumo, o Emiliano Dias já vem mais junto, com o Ramon Dias, mas é os dois ali, né? A gente sempre tinha o costume no Inter de ter o treinador ali, o Roger, o Kudê, quem quer que seja, ali na beira do campo, e o auxiliar só conversa com o treinador, né? Só conversa com o treinador. Em muitos momentos, o auxiliar, eu lembro, né, dos auxiliares só para levantar e brigar com a arbitragem, né? E às vezes ser expulso, tomar cartão. O Emiliano Dias não, o Emiliano Dias já tá ali treinando também, se comunica com os jogadores, grita com os jogadores. Às vezes estava ele e o pai dele, os dois um lado do outro no banco, às vezes estava ele e o pai dele ali, né? Às vezes Emiliano Dias puxando, às vezes, enfim. E na coletiva também o Emiliano Dias, né? Eu até quero repercutir aqui uma fala que ele disse, que eu acho que é bem isso aí mesmo, tá? No segundo tempo o Inter teve alguns problemas de zaga, né? Problemas defensivos, o gol que o Inter toma é um problema no miolo defensivo do Inter. E também muitos problemas físicos, né? Muitos problemas físicos. É um Inter que perde fisicamente. E aí mostra que a coisa não estava legal com o físico do Inter. Mas também é errado dizer que, porque teve algumas mudanças já hoje, o problema, ou melhor, que porque o time teve esse segundo tempo ruim, o problema não era o antigo treinador. Sim, o problema era o antigo treinador, tá? Vamos lá. Hoje, o Inter não teve Bernabé, o Inter não teve o Aguirre, que com certeza vão ser titulares. O Inter não teve Alan Rodrigues, que também deve ser titular com certeza. O Thiago Maia também não jogou, tá? Então talvez o meio-campo
quase inteiro, tá? Eu posso citar pelo menos 4 posições aqui que hoje estava desfalcado, né? No próximo jogo eu já imagino um Antony, Aguirre, Vitão, foi o mercado, mas de repente vai o Juninho e o Bernabei, ou talvez até o próprio Vitor Gabriel, ou o mercado de novo, enfim. Luiz Otávio, Alan Rodrigues e Thiago Maia, com Alan Patrick, Carboneiro e Borré. Tá? Se ele não quiser dar uma chance também pro Ricardo Matias, talvez acho até pelas amostras do jogo de hoje, vai seguir sendo o Borré. Apenas 2 dias de treinamento, não dá para se cobrar do Ramon Dias. Apenas 2 dias de treinamento, não dá para se cobrar. Então, hoje Ramon Dias não teve Aguirre, Bernabei, Alan Rodrigues, Thiago Maia. Pelo menos 4 jogadores que devem ser titulares nesse time. Hoje, o Ramon Dias não teve esses jogadores. O Ramon Dias não teve uma semana inteira para trabalhar. O Ramon Dias não teve, na verdade, quase nada para trabalhar. Ele chega na quarta de noite, então ele só tem o primeiro dia útil dele de trabalho quinta-feira e sexta-feira, que já é um pré-jogo. E hoje já era o jogo. Então mal teve 2 treinos. Algumas poucas mudanças e posturas a gente já viu no primeiro tempo e a gente via que se eram conversadas na beira do campo durante o jogo. E tem problemas que não é do Ramon Dias. Tem problemas que o Inter apresentou hoje que não são da gestão Ramon Dias. Que é um filho que o Ramon Dias vai ter que criar e não foi o Ramon Dias que gerou, né? Esse problema defensivo, o problema físico, tá? Então hoje só foi a apresentação. Hoje foi pro Ramon Dias a apresentação. Ó, Ramon Dias, tá isso aqui. E ele ainda não treinou, por exemplo, o Bernabei, a sua dificuldade de marcar, né? Ele não treinou outras questões. Foi um primeiro tempo bom do Inter, um primeiro tempo onde o Internacional tem alguma melhora, tem mais chegadas, é um primeiro tempo onde o Internacional tem uma postura diferente, mas no segundo tempo já cai. No segundo tempo, o Juventude é melhor que o Inter, o Carpini mexe no time, o Juventude joga mais que o Inter. Aí, no segundo tempo, o Ramon Dias coloca, por exemplo, Ronaldo, Tabata, Ricardo Matias, né, jogadores que não fazem a diferença, entendeu? Ele coloca jogadores e a qualidade do Inter também cai, tá? E aí o Juventude consegue ser melhor que o Inter no segundo tempo, o Juventude consegue ser melhor que o Inter no segundo tempo, consegue ser mais perigoso, fazer o Inter se defender mais, fazer o Antony trabalhar, em alguns momentos só deu o Juventude. E o Inter teve que ficar se segurando para não tomar a virada. E talvez nem tinha muito que o Ramon Dias fazer a partir dali, ele nem faz todas as substituições, até porque talvez ele não tinha muita opção no banco do Inter, tá? Se a gente for olhar, tem muito jogador da base, né? Tem muito jogador aqui que... Sabe, talvez quem ele podia ter botado ele colocou, que foi o Tabata, o Ronaldo, o Vitinho e o Ricardo Matias, tá? Quem ele podia ter tentado para dar uma outra cara, mas também são jogadores que não deram soluções, e cai a qualidade do time, e aí talvez ele não tinha muito mais o que fazer, tá? Então para mim ficou muito claro isso. O Ramon Dias pode dar uma cara nova pro Inter, o Ramon Dias pode dar um jeito novo pro Inter jogar, pode dar um novo ânimo. Tem muitos problemas do ex-treinador, mas também tem uma grande parcela de culpa dos jogadores, mas tem muito problema que não é do Ramon Dias, e o Ramon Dias vai ter que ajeitar e vai ter muito trabalho. E eu não sei se é do dia pra noite. Condição física. A condição física do Inter tá muito ruim. Tá? O Inter tem problemas físicos incríveis. Perdeu nisso também pro Juventude no segundo tempo. A zaga do Inter, cara, a zaga do Inter consegue errar, jogadas aéreas, no lance do gol, a zaga do Internacional, tá certo que o Inter não teve uma dupla fixa de zaga esse ano, mas a zaga do Inter deixa furos, deixa buracos, né? Não tem uma ideia, né, bem firmada. A marcação, né, do Roger Machado era por zona, não era cada um no seu, mas então é um estilo de marcação que era trabalhado na bola parada, na bola aérea errada, é um estilo realmente que tem muitos problemas, muitos buracos. Então a zaga é uma questão que o Ramon Dias vai ter que trabalhar muito. Hoje o Ramon Dias tinha 2 laterais que nem titulares são. O Vitor Gabriel não é lateral. E ele estava improvisado. O Alan Benítez foi, sei lá, o 3º jogo dele no Inter. Entendeu? Então ele não tinha nem os laterais pra gente entender mais, laterais mais agudos, como ele pode também trabalhar com os laterais, que é um estilo que pode dar muito certo com o Bernabei, entendeu? Então hoje o time também estava desfocado. Então hoje foi uma apresentação pro Ramon Dias, que não é um trabalho muito fácil. Vai ter que cavocar, tá? Pra mim é isso, tá? Eu acho que não se pode cobrar do Ramon Dias, porque o Ramon Dias teve só 2 treinos, e nem bem 2 treinos. O primeiro dia é uma apresentação, o segundo dia é um
pré-jogo, um dia antes do jogo. No mínimo 4 desfalques de jogadores que não seriam titulares, e daqui a pouco jogadores que poderiam ser para segundo tempo já tiveram que começar hoje. Portanto, as alternativas do banco cai demais a qualidade do time. Tu colocar Ronaldo, né, Vitinho, cai demais a qualidade do time. O Inter deu uma apresentada um pouco diferente ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi totalmente dominado pelo Juventude, e o Juventude foi melhor na partida. Vai ter bastante trabalho, e fica aqui também um destaque para problemas físicos do Inter, tá? Vai ter bastante trabalho, Ramon Dias, e me preocupa um pouco a sequência do Inter, tá? Me preocupa um pouco a sequência do Inter, porque não é uma sequência tranquila. É contra o Corinthians, quarta-feira, 7h30, e é contra ainda o Botafogo no próximo sábado. Aí depois, que é dia 4. Tá, daí vai ter a data FIFA. Eu acho que essa data FIFA vai ser a mais proveitosa. Que o Inter possa não perder para Corinthians e Botafogo, ou pelo menos tentar, né? Porque são 2 jogos em casa, né? O Inter vai ter o dia 1º Corinthians em casa e dia 4 Botafogo em casa. Depois só joga dia 15. Só joga dia 15. Tá? Joga 10 dias depois, na verdade, né? 11 dias depois, vamos dizer assim. Quase 15 dias depois. Vai ser o período de mais tempo pro Ramon Dias poder trabalhar, poder ajeitar, que consiga já trazer algumas coisas assim, já é um jogo mais duro, mas que o Inter não venha perder esses 2 jogos, né? Porque é mais uma partida que o Inter não pontua, que ainda depois o Inter tem o Sport, Bahia fora, Fluminense com menos de trabalho, Atlético Mineiro que não faz uma grande temporada, Vitória. Esses jogos aqui, ó, Mirassol até eu não conto tanto porque é um jogo bem difícil, tá? Mas principalmente, ó, Sport, Bahia, Fluminense fora, Atlético Mineiro, Vitória, Bahia 2 vezes porque é um jogo atrasado, né? Ceará, Santos, Vasco. Essa sequência final, cara, é a sequência pro Ramon Dias já apresentar as mudanças no Inter, salvar o Inter do Z4, que pra mim essa é a principal questão agora. Primeiro, salva do Z4. Tira de perto da zona de rebaixamento. Aí sim a gente pode começar a sonhar, pensar com uma pré-Libertadores, acabar em 8º e torcer pra de repente, sei lá, o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil, o Flamengo ou o Palmeiras ganham uma Libertadores ali e abre uma vaga dos 8 primeiros, entendeu? Mas é isso, sabe? É tu salvar esse ano e aí pensar em algo mais a longo prazo, pensar em algo mais de questão de pensar, querer pensar... Primeiro, antes de querer pensar em títulos, eu acho que é brigar pelos títulos, que pode não ser campeão, mas que faça uma campanha legal e competitiva. Aí sim para 2026, após resolver alguns problemas, salvar, né, o Inter de qualquer possibilidade de cair, e sim depois no ano que vem a gente conversa em contratações, né, em salvar também é um ano importante para a gestão Barcelos, tá? Só para resumir aqui e dizer que vai ter trabalho o Ramon Dias, hoje ele teve uma palhinha disso.